hora da reunião, quanto para as equipes. E organização, ela pode... Produtividade, atividade de produzir. Meio óbvio, né? Vamos aprofundar esse assunto, até porque esse tema está relacionado diretamente com os resultados do teu negócio. Para essa conversa, temos convidados muito especiais. Professor Telson Vargas, vice-reitor administrativo do NASP, seja muito bem-vindo. Olá, Gabriela. É bom estar aqui para a gente falar desse tema tão importante, tanto para a nossa vida profissional quanto pessoal. Produtividade vai ser uma conversa muito boa. Excelente. E essa conversa também temos a professora Caterine de Araújo, seja muito bem-vinda, diretora da pós-graduação do campus UNASP São Paulo. Isso mesmo. Feliz por estar aqui, Gabriela, participando dessa conversa junto com o professor Telson também. Com certeza será um momento muito importante e enriquecedor de trocas. Excelente. E olha, para ser bem direto e a gente já ser bem produtivo no nosso assunto, o que é? Como definir produtividade? Produtividade é aquilo que me leva à ação de alcançar algum objetivo desejado. E isso envolve uma série de escolhas, de delimitação de objetivos e estratégias para que isso venha a fazer com que essa produtividade ela seja algo efetivo. Certo. É um desafio muito grande produtividade. Se a gente analisar, antigamente a gente media a produtividade pela quantidade de produtos que eram efetivamente produzidos. Então se calculava hora homem, quantos produtos por dia se calculava. Mas nos dias de hoje, quando a gente trabalha com liderança, algum gerente, a gente não tem uma mensuração tão simples assim. Você não tem o produto no dia para poder fazer essa mensuração. Certo. Está muito na qualidade daquilo que a gente produz, das nossas reuniões, das nossas atividades, de quantos projetos novos nós estamos fazendo. Então, isso torna-se um desafio nos dias de hoje, especialmente para quem está na liderança. Excelente. E qual que é a importância da produtividade no meu negócio, ou na minha instituição, ou para a equipe que eu gerencio? Qual que é a importância? Sem produtividade não há progresso. Sem produtividade os resultados não podem ser alcançados. Bom, quando a gente analisa a importância, para a empresa, ou para o produto, ou para o nosso projeto, para a nossa equipe, eu não sei se você já teve esse sentimento, professora Caterine, de chegar no final do dia, olhar e dizer assim, nossa, eu não fiz nada hoje. E a gente teve um dia extremamente repleto de reuniões, de atividades, porém a gente chega no final do dia e parece que não produziu nada. Esse é um grande desafio e isso está muito ligado a ferramentas que nós vamos utilizar para realmente alcançar uma produtividade eficaz, ao próprio modelo de trabalho com a equipe, o modelo de organização das nossas reuniões. Se nós tivermos reuniões que não são eficazes, é muito fácil nós gastarmos um dia em 2, 3 reuniões e chegar no final do dia e ver que a gente não foi produtivo. Mas sabe que quando a própria reunião ela parece não ser produtiva, ela acaba sendo algo produtivo, porque através da análise dessa reunião que aos nossos olhos não teve produtividade, a gente tem condições, ferramentas com embasamento para dizer, olha, desta forma não funcionou, então para eu alcançar a produtividade, eu já sei que esse caminho eu não posso seguir. E quando ele fala, o professor Telson, ele falou sobre a questão de que muitas vezes nós passamos o dia e trabalhamos e parece que não fizemos muita coisa. Aí é importante a gente desenvolver um exercício de autoconhecimento e reconhecimento daquilo que a gente fez, porque senão a gente adoece e aí a saúde emocional é algo que a gente precisa estar colocando como primordial dentro do processo de produtividade também, porque se eu não estiver bem emocionalmente, se o nível de autocobrança em relação ao meu nível de produtividade está tendo às vezes um olhar de grande exigência ou até um olhar negativo, eu não consigo, começo até, existe a possibilidade de estar desenvolvendo algumas doenças. Olha só. Então, eu acho que esse é um ponto muito importante, a gente parar, terminar o dia e falar, isso deu certo, isso deu errado. Deu errado, então, questão da autorresponsabilidade. O que eu vou fazer para da próxima vez dar certo? Essa análise é de extrema importância, E, aliás, na fala de vocês dois, em poucos minutos, eu já identifiquei algumas palavras que são fundamentais, que é conclusão, que é objetivo
que é finalidade. Então, quer dizer que produtividade não tem a ver necessariamente com volume de trabalho, é isso? Não. Sim. Mas sim com, talvez, conclusões de tarefas e resultados. E o professor Telso falou aqui de reunião. Sabe aquela reunião que podia ser um e-mail? Essa análise precisa ser feita. Peraí, para essa atividade, para essa conclusão, para esse gerenciamento, qual que vai ser a ferramenta melhor para alcançar esse resultado? E falando em resultado, como mensurar minha produtividade pessoal ou da minha equipe? Gabriela, você falou das palavras. E antes eu queria adicionar mais uma palavra, que é priorização. Excelente. Para mim é fundamental, dentro de um aspecto de produção, o quanto nós produzimos, é a priorização. O que nós vamos priorizar durante o nosso dia de trabalho, o que nós vamos priorizar a cada momento. Para isso, existe uma ferramenta que eu gosto muito, que é a matriz de Eisenhower. O nome é complicado, mas ela é bem simples. Ela classifica todas as atividades em urgente e não urgente, importante e não importante. E é muito fácil a gente ver aquilo que é urgente e é importante. Isso a gente já sabe e a gente vai fazer. Também é fácil a gente definir aquilo que não é urgente, não é importante. A gente já descartou. Mas o grande desafio do nosso dia é não deixar com que as coisas urgentes e não importantes sejam feitas e aquilo que é importante e não é urgente não seja feito. Então, às vezes, a gente tem um projeto que é muito importante, mas não tem um prazo para entregar. E surge tanta coisa urgente no nosso dia a dia e a gente vai fazendo essas coisas urgentes, pequenas ações do dia a dia, e aquilo que é importante, na verdade, um projeto que faria toda a diferença para o meu negócio, a gente deixa de fazer. Muito bom. Essa técnica, ela já ajuda muito para poder avaliar a produtividade pessoal. Agora, quando eu tenho uma equipe, porque já é um desafio, né? Eu gerenciar aqui, administrar o meu tempo, administrar as demandas que eu tenho, mas como que eu vou implementar na minha equipe uma produtividade? Aí entra a questão da liderança, né? Do perfil do líder. O líder, ele precisa entender que a Gabriela, ela é uma pessoa que tem sentimentos, que tem suas dificuldades, e não tem como a Gabriela ter um problema familiar e chegar no trabalho e tá tudo bem, né? Então, a gente precisa olhar para a Gabriela como sendo uma pessoa que tem suas necessidades e tem suas potencialidades e que ela precisa se sentir valorizada e pertencente ao contexto onde ela está trabalhando. Então, assim, a forma como eu vejo sucesso nas grandes organizações e tenho buscado na minha atuação enquanto líder nós temos uma meta. Então, essa meta ela é apresentada para o time, né, então existe aí um espírito de time onde todos ali são importantes, todos ali têm um papel, e para alcançarmos esta meta, para alcançarmos esse alvo, o que nós vamos fazer? Quais são as amarras que nós precisamos tirar do meio do caminho? Como é que tem que ser a questão das relações interpessoais? Muitas vezes existe ali uma dificuldade de relacionamento que precisa também ser gerenciado. Por quê? Para que o nosso objetivo dentro da empresa ele seja alcançado. E entender que nós, dentro de uma empresa, dentro da função que a gente exerce, nós temos um papel importante que é fazer a produtividade fazer valer, né? Ela realmente acontecer. Então, é valorizar a individualidade de cada profissional que está atuando, para que ele se sinta importante, para que ele se sinta valorizado e que ele se sinta reconhecido o tempo todo. Então, o objetivo foi alcançado, precisa ser comemorado entre todos. E não foi a Gabriela que fez, não foi o Telson que fez. Foi uma produção do time. Alguns, de repente, produziram um pouco mais porque as habilidades dele, de certa forma, eram mais essenciais naquele campo. Mas se houve sucesso, isso precisa ser comemorado e vibrado o tempo todo. E a mesma coisa quando as dificuldades aparecem. Precisa ser apresentado para o time. Nós estamos com esse problema, com essa dificuldade. O que nós podemos fazer? Quais são as estratégias que nós podemos utilizar? O que nós fizemos que não deu certo? É o que a gente chama de tomada de consciência. É parar, pensar, analisar, reconhecer onde não está bom, valorizar aquilo que está bom e prosseguir. Muito bom, professora Caterine, sobre a questão de pessoas, né? A gente falar sobre como nós conseguimos fazer a produtividade com a equipe, né?
E quando a senhora estava falando da valorização das pessoas, eu também pensei que é um desafio do líder reconhecer a pessoa certa no lugar certo, né? Porque para que a produtividade possa ser alta também, a gente tem que entender que tem pessoas que têm um perfil para certa tarefa. Outras pessoas, elas conseguem executar melhor outra tarefa. E aí está o desafio do líder, identificar qual é o perfil de cada um da sua equipe para que possa ter uma equipe de grande sucesso. Então, o líder tem um papel muito importante. Eu acho que eu gostei muito quando a senhora valorizou muito as pessoas. E o líder tem esse papel de reconhecer as pessoas, valorizar. Quem sabe, dependendo do tamanho do projeto, né, professora Caterine? No meio do projeto, pode fazer uma avaliação e até comemorar o que se alcançou, porque tem projetos que eles são longos. Então, a gente tem que ir comemorando isso ao longo do tempo, avaliando, colocando metas. E muito importante a gente estar com a equipe também. E eu queria destacar um outro detalhe, que o líder ele tem um papel muito significativo nesse processo. E também a equipe, ela olha o exemplo do líder. Então, assim, se nós queremos formar uma equipe produtiva, o líder ele tem que demonstrar isso nas suas ações. Ele tem que ser uma pessoa produtiva, ele tem que muitas vezes guiar para isso. Então, o líder ele é um exemplo. O líder ele precisa mostrar esse modelo, mostrar o quanto é produtivo e mostrar para a sua equipe como que lidera uma reunião, como que faz um processo. Trabalhando com as pessoas, né? Às vezes, dependendo do tipo de projeto, nós também precisamos entender que é importante a organização. Então, assim, quando nós vamos trabalhar produtividade, e organização, ela pode ser de diversas formas, né? Existem aplicativos, sistemas para isso, mas não precisa de tudo isso, não. Às vezes pode ser uma coisa simples, mas cada um tem o seu método de organização. Como nós vamos organizar a reunião, como nós vamos organizar esse projeto, como nós vamos... Então, eu queria destacar, você comentou das palavras, eu queria destacar, então, essas duas palavras que eu comentei, saber priorizar, e também um método de organização, que pode ser extremamente simples, pode ser numa caderneta, mas que funcione. Cada pessoa tem um método de se organizar. Sabe que eu já tentei algumas vezes usar aplicativos. Várias pessoas comentaram, usa esse aplicativo. Eu nunca consegui. Eu uso lá o bloquinho de notas simples, mas resolve. Então, cada um tem que ter o seu método de organização. Esse conhecimento pessoal, ele faz diferença em várias áreas da vida e reflete muito na produtividade. Então, falando de conhecimento, ele é ou não é fundamental para alcançar esses resultados através de uma boa produtividade? Essencial, ele é a base. E aí é importante o profissional ele estar sempre buscando uma formação continuada. Nunca deixar de ser aluno, nunca deixar de ser aluno. Então, a pós-graduação aqui no NASP, por exemplo, ela vai até instituições de ensino, vai até fundações, vai até órgãos governamentais. Essas instituições vêm até o NASP ele formata cursos buscando atender a necessidade de cada instituição que nos procura. Então, nós desenvolvemos cursos que são personalizados. Tem cursos que nós ministramos as aulas dentro do próprio horário de trabalho. Tem empresas que se organizam para que o aluno, o funcionário no caso, o funcionário possa estar estudando, porque a empresa acredita que através dessa formação continuada, quanto mais conhecimento tiver, maior será o nível de produtividade. E maiores resultados, né? E melhores os resultados. Muito bom. E o nível de satisfação também, porque o funcionário se sente valorizado. Com certeza. Ele vê que a empresa está investindo na formação continuada dele. E essa é uma necessidade nos dias que a gente vive, né? Quando eu falo da necessidade de atualização, sabe o que eu lembro, Gabriela? O quanto os nossos aplicativos do celular precisam ser atualizados constantemente. Sabe que eu não deixo atualizar, que eles atualizem automaticamente. Eu vou lá de tempo em tempo e vou atualizando. E isso me faz lembrar o quanto a gente precisa estar constantemente atualizado. Tem até um símbolozinho, né, de uma setinha infinita que ela fica... Porque nós precisamos, aquilo que a gente fez há 5 anos atrás, com o avanço tecnológico que a gente vive, com a mudança dos modelos de gestão que a gente vive, o que a gente fez há 5 anos atrás, ele não necessariamente vai funcionar de novo.
Então, nós precisamos estar constantemente nos atualizando. Assim como o NASP, agora a professora Caterine falou do modelo híbrido, né? O uso da tecnologia facilitou isso, mas ao mesmo tempo ele mudou a nossa maneira de fazer, mudou a nossa maneira de trabalhar constantemente. Eu paro para analisar o que a gente faz nos últimos 3 anos. Como a gente vem mudando, né? Como as coisas vêm sendo diferentes. Existem aplicativos que nós usamos hoje para conversar, que nós não vivemos sem, né? Quem é que vive sem um WhatsApp aqui? Não. Mas a pensar que poucos anos atrás não existia o WhatsApp. Então, quer dizer, as coisas elas vão mudando e nós temos que pensar que na nossa qualificação pessoal, nós precisamos estar tanto relembrando processos importantes do nosso dia a dia, quanto nos atualizando. E ali a gente tem a oportunidade de fazer um network, conhecer pessoas de outros setores, de outras empresas, entender como estão fazendo. Tudo isso faz parte do crescimento, né, professora Caterine? É muito importante. E graças a tudo isso que ele colocou, hoje o NASP tem a oportunidade de atender alunos do mundo todo. Nós temos alunos na pós-graduação por conta disso. Então, a busca constante pelo conhecimento, quer dizer, o aprendizado contínuo, ele é mais do que fundamental. A gente já conversou sobre isso, principalmente dentro de um mercado que está em constante mudança. Então, se você não quer ficar para trás, você tem que estar atualizado. Se você quer continuar tendo resultados extraordinários ou começar a ter resultados extraordinários, você precisa, então, ter conhecimento e uma busca extraordinária. E, como a gente já conversou aqui, né? Volume de trabalho não é a mesma coisa que produtividade. E aí a gente precisa fazer alguns tipos de análises, entender como que funciona. E aquele velho ditado do machado, sabe, que você para afiar o machado, porque aí vai ser mais preciso, vai ser mais rápido. Conhecimento é isso. Você adquirir conhecimento para a sua equipe, vai gerar resultados mais assertivos. E todo mundo quer isso, né? Agora, para a gente encerrar aqui a nossa conversa, vocês têm mais alguma dica de como ser mais produtivo, de como otimizar melhor o tempo, que está totalmente relacionado à produtividade? Bom, talvez uma dica que eu daria é que a produtividade ela está relacionada a a gente falou de atualização, mas dentro do nosso trabalho, tanto se for um trabalho técnico ou de liderança ou de gestão, nós precisamos constantemente revisar os processos. Então, aquele processo que funciona dentro da nossa organização, nós precisamos constantemente revisar para ver se nós não podemos melhorar esse processo, desburocratizar alguma coisa, facilitar, usar a tecnologia para melhorar algum tipo de processo. Então, assim, não é só a atualização nossa, né? Não é só nós que temos que nos atualizar. Nós temos que constantemente atualizar os processos que a gente trabalha, revisar esses processos e é a melhora contínua, né? Nunca podemos parar. E ele tocou num ponto que é super importante, porque quando você faz todo esse processo, quer dizer que você tem a humildade e você reconhece que você não está pronto. Então, isso é algo que muitas empresas elas não crescem por essa ausência de olhar, né, de entender. Será que efetivamente a forma como nós estamos trabalhando tem sido produtiva? E aí você analisa quais são as estratégias que precisam ser revistas. E isso exige o quê? Humildade, porque nem todo líder tem esse senso de reconhecimento de que alguns processos, algumas escolhas decisões que foram tomadas, não foram as mais sábias. E está tudo bem. Está tudo bem desde que eu paro ali e dou prosseguimento para um novo caminho. Recalcular a rota. Agora, o problema é quando eu penso, não está certo, vai ser assim, e a gente vai continuar assim. Quantas empresas deixaram de existir por conta dessa mentalidade do eu estou pronto, a tecnologia está mudando, as inovações estão vindo, não, está tudo certo, não vamos deixar de existir. E se a gente para olhar a história, a gente vê que muitas empresas pararam porque não tiveram esse momento de reconhecimento, que envolve humildade, né? De vamos melhorar, o que a gente pode fazer para progredir? Dá trabalho, né? E entender que a gente tem que ir sempre melhorando, né? Talvez você já tenha ouvido falar alguém dizendo assim, mas isso sempre foi assim. E não precisa. Nós temos que entender, essa frase ela não pode existir no nosso vocabulário. A gente tem que revisar. Podemos melhorar? A empresa pode melhorar? O sempre foi assim não funciona mais. Não mais. Principalmente se o resultado que está sendo gerado não é o que eu quero.
E aí a gente volta no ponto lá, qual que é o objetivo final? Onde eu quero chegar? Às vezes a produtividade ou a falta de produtividade está relacionada à falta de objetivo, falta de propósito. Então, entender este final para poder analisar o processo, analisar o caminho, para que eu possa, então, chegar no resultado que eu quero. É isso. Exatamente. Uma coisa que eu penso também, Gabriela, na função que eu exerço hoje, eu tenho que criar estratégias de produtividade, mas pensar que em um determinado momento eu posso não estar liderando. Mas a pessoa que me suceder, ela poderá continuar desenvolvendo o trabalho que está sendo desenvolvido ali com eficiência, com eficácia, com produtividade. Entende? Então, é algo que é a curto, médio, longo prazo e tem que ser algo constante. E nesse processo de dar continuidade, visando o resultado final, o objetivo proposto, é muito necessário, então, como a gente já falou, né? Deixar a preguiça de lado, buscar conhecimento, analisar o caminho que precisa ser percorrido. De repente, anotar ali, poxa, falhei nesse daqui. É difícil reconhecer o fracasso, né? Mas ele é necessário para recalcular a rota. E eu sei que você quer continuar aprendendo para gerar cada vez mais resultados para o seu negócio e para a sua vida. Conta com o NASP para isso. Acesse o nosso site, conheça, são mais de 90 cursos de pós-graduação e eu tenho certeza que você vai mudar de vida e vai mudar os resultados. Afinal de contas, produtividade é muito mais do que fazer, é fazer certo, é fazer mais rápido e chegar no seu objetivo final. Grande produtividade, grandes resultados. Você está me dizendo, então, que inovação não é algo exclusivo daquele cara ou daquele setor da criatividade. Exatamente. Hoje em dia é uma palavra de lei quase. Quem não inova, morre. O mercado está cada vez mais competitivo. Então, você lançou algo hoje, um novo produto, um novo serviço. Em alguns segundos, o seu concorrente já viu, já criou a mesma coisa. E aí? O que tem de diferencial?